Nesta tarde conosco, então, aqui Alexandre Velho, o presidente da Federarroz para a Associação dos Arrozeiros de Camaquã. Então, presidente Alexandre, então essa semana, né, a gente viu ali os dados apresentados pelo IRGA, né, que apontam aí uma redução da área plantada de arroz em 12% e um aumento consequente da área do milho, inclusive com a abertura até da colheita do milho aqui na região sul, né. Podemos dizer que a implantação do cultivo do milho hoje é a soja de 10 ou 15 anos atrás? Bom, nós temos aí uma expectativa de um crescimento da área de milho em áreas de arroz. A diferença, quando tu faz esta pergunta, tu me lembra o seguinte: o milho ele é mais exigente do que a soja, tanto em termos hídricos como em termos de drenagem, e principalmente o grande detalhe é que ele é muito mais exigente em termos de fertilidade. Ele exige um equilíbrio ainda maior no solo, exige níveis inclusive de calcário. Ele tem umas particularidades que realmente, uma parte técnica, melhor dizendo, que realmente nos deixa uma certa dúvida se ele vai alcançar aí os 500 mil hectares de soja que nós temos hoje na metade sul, ou seja, em áreas de arroz. Eu não tenho como afirmar que ele vai passar a soja, mas eu tenho como afirmar que ele vai ocupar uma boa área do arroz. Presidente, o tema 2023 da 33ª abertura da colheita do arroz é o produtor multisafras, que vem aí como uma alternativa, né, aos altos custos de produção de arroz, apresentando assim outras culturas ao produtor de arroz como alternativa, né, para manter a sustentabilidade do negócio. A perspectiva de futuros temas contemplarem saídas como o cooperativismo ou a exportação, o que o presidente pensa? Com certeza, o cooperativismo está crescendo muito, as cooperativas de crédito, as cooperativas que são aí tocadas e administradas por produtores. O exemplo de Camaquã é um deles, é o principal deles. Realmente a Associação de Camaquã, ela tem sido pioneira em algumas atitudes e também é uma associação que há anos ela tem um apoio muito forte aí à Federarroz e também à exportação. Organiza grupo de produtores e é uma associação que tem consciência junto com seus produtores que a exportação é, na verdade, um investimento e não uma cota de sacrifício, que era um termo usado há alguns anos atrás e que a gente vem lutando aí para tirar esse termo e fazer o produtor entender que se ele exportar de 10% a 20% da sua produção, os outros 80% ele vai vender melhor no mercado interno. Então a exportação é o que traz uma referência ao mercado interno e vou dizer mais, ela ajuda inclusive a própria indústria. Quando eu tenho um mercado no porto, eu trago esta referência ao mercado interno e a indústria fica com mais poder de barganha junto ao varejo. Então, este detalhe é muito importante. Presidente, não tem como a gente sair dessa entrevista e sem comentar, né, que o tema de produtores multisafra seria uma porta aberta para uma eventual virada de chave de no futuro nós termos não uma abertura oficial da colheita do arroz, mas sim uma abertura oficial da colheita de grãos. O que o presidente pensa sobre essa questão? Eu penso que este, assim como a soja foi um caminho sem volta e o milho também, talvez seja um caminho sem volta, o produtor de grãos, ou seja, não é mais o produtor de arroz, mas o produtor multisafras, realmente a abertura ela tem esta tendência. E hoje, a prova do que estamos falando aqui é que hoje, na lavoura principal, não tem mais arroz e soja, o milho está lá junto. E se tu der uma olhada no tamanho da pecuária aqui na abertura da colheita, tu também vai te dar conta que o crescimento da pecuária também é muito importante, porque nós trabalhamos cada vez mais com cobertura vegetal e nós, com isso, melhoramos todas as condições de solo e, consequentemente, nós ocupamos este solo não oportunizando a vinda aí de plantas invasoras resistentes durante o inverno. Tudo isso está ligado a essa questão que é bem mais complexa do que alguns produtores pensam, que é somente plantar outra cultura. Não, nós falamos num sistema de produção e eu costumo dizer que nós temos mais um I na frente da integração lavoura-pecuária, que é a intensificação da integração lavoura-pecuária. Então, este sim é um caminho sem volta
e talvez a FEDERARROZ tenha que fazer a abertura dos grãos. Tá bom, então. Muito obrigado em nome da Associação dos Arrozeiros de Camaquã e da COPAC, a cooperativa dos produtores de arroz lá de Camaquã. Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço, obrigado por divulgar aí as questões tão importantes que tem que chegar na ponta, tanto aos produtores como também aos consumidores. Um grande abraço.